Meus irmãos, o nosso Pai, exageradamente apaixonado por nós, sonhou comigo e com você e preparou um mundo perfeito, completo de tudo que nós poderíamos precisar para desfrutar de uma vida plena em todos os aspectos. E como se não bastasse, com seu próprio dedo, ele escreveu em pedras algumas leis no intuito de preservar em nós a sua essência. E a população foi crescendo, gerações foram surgindo e entre essas gerações ele levantava e capacitava pessoas para registrarem os episódios de sucesso e de fracasso que as pessoas vivenciavam no decorrer da história, até que se chegou a compilar essa enciclopédia, esse livro recheado de ensinamentos, de regras e de preceitos, em que tem tudo aqui que um homem pode enfrentar, todos os modelos de desafios que uma pessoa pode enfrentar em sua trajetória, tem um registro aqui. Então não há como nós ficarmos perdidos. Esse livro é uma bússola. Nada que acontece hoje conosco é inédito. Tudo que nós enfrentarmos vai ter sempre uma referência na Bíblia para nos nortear, para nos consolar, para nos dar esperança, para nos ensinar a ter essa segurança, essa paz que o Senhor, o nosso Pai, deseja que nós tenhamos. Esse é o propósito pelo qual está aqui registrado todos esses ensinamentos. E como nós estamos atravessando um período de crise política, de pandemia, eu escolhi entre muitos outros episódios que tem muita semelhança com esse tempo que nós estamos passando. Esse registro está aqui em Números capítulo 23. Diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não posso revogar. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor seu Deus é com ele, e entre eles se ouve o alarido de um rei. Deus os tirou do Egito, e suas forças são como as de unicórnio. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Nesse tempo se dirá de Jacó e de Israel: que coisa Deus tem feito! Eis que o povo se levantará como leoa e se exalçará como leão. Não se deitará até que coma a presa e beba o sangue de mortos. Nós sabemos que Deus levantou Moisés para tirar um povo do cativeiro e levar para uma terra de fartura. Essa trajetória que esse povo passou, Deus se revelou com sinais, com maravilhas e muita prosperidade, empoderou muito esse povo. E a notícia, a fama desse povo e desse Deus se espalhou por todos os lugares. Então, quando Moisés e o povo estavam já próximo de chegar na terra da promessa, perto das campinas de Moabe, ele arma um acampamento. E nesse momento, gerou-se um pânico dentro do acampamento de Moabe, nas terras de Moabe, gerou-se um pânico por causa daquele acampamento, por causa daquele povo. E o que acontece é que o Balaque, o rei de Moabe, ele se levanta e ele quer criar um plano para destruir e saquear aquela nação de Deus. E o que ele faz? Ele maquina, chama um feiticeiro, chama Balaão para amaldiçoar o povo, para matar o povo e eles poderem invadir e saquear. E o que acontece é que ele manda príncipe e oferecer uma certa quantia em dinheiro para Balaão vir fazer esse feitiço. Antes dos príncipes chegarem lá e fazerem a proposta para Balaão,
Deus, que é amoroso e não quer que ninguém se perca, pode ser o mais vil, o homem mais perverso, Deus sempre dá uma chance de se voltar para ele. Deus se revela ao feiticeiro e diz: não vá, Balaão, você não terá sucesso nessa tarefa. Ele pensou no dinheiro, na oferta do rei, e desobedeceu a Deus e foi num caminho pela segunda vez. O Senhor insiste, o Senhor é assim, esse nosso Pai é assim, Ele nunca desiste, Ele está sempre insistindo em nos amar. Tudo que Ele quer é que nós nos voltemos para Ele, para que nós sejamos abençoados. E Ele fez isso com Balaão, mesmo Balaão sendo feiticeiro. E Deus se apresenta a jumenta de Balaão no meio do caminho e barra a caminhada de Balaão. Mas Balaão, ele estava vidrado na oferta, estava vidrado no dinheiro do rei. E insistiu, e foi mesmo assim. E quando chegou lá, Balaque diz, o rei diz: olha, Balaão, eu te chamei aqui, aquele povo é um povo poderoso, eles têm um Deus aí, que tem muito poder, e eu estou com medo deles invadirem, nos matarem, nos destruir. Então, antes que eles façam isso com a gente, eu quero que você vá lá, amaldiçoe, que eu quero que eles morram para a gente saquear o que é deles. Bem parecido com esse contexto que nós estamos vivendo. E acontece que quando Balaão chega perto do acampamento do povo de Deus, que ele vai falando as palavras de maldição, os feitiços dele, Deus toma o domínio e troca as palavras de maldição, e ao invés de Balaão falar maldição, ele profetiza bênçãos na vida do povo de Deus. E quando ele volta sem sucesso, o rei diz: o que é isso, Balaão? Eu estou contratando para você amaldiçoar esse povo e você chega lá e faz abençoar. Ele disse assim: olha, rei, é o seguinte, eu não sei o que aconteceu. Esse Deus que esse povo serve é imbatível. Eu preparei o feitiço, eu preparei a maldição, eu preparei tudo, mas quando eu cheguei lá, o Deus deles tomou a minha voz. E eu não sabia mais o que falar, tive que repetir as palavras que ele estava dizendo. Porque a Bíblia diz que o que Deus abençoou, ninguém pode revogar. E até o feiticeiro percebeu isso. E ele não desiste, e ele prepara com o rei: não, vamos tentar novamente. Prepararam o holocausto, levantaram altares, vamos agora vai dar certo. E foi a segunda vez. E quando ele vai amaldiçoando, Deus domina a vida dele de tal forma que ele não libera palavras de maldição, pelo contrário, ele libera palavras de bênçãos. E ele volta até o rei indignado diz: não, Balaão, o que é que está acontecendo? Ele diz: rei, eu não sei, eu não estou entendendo, esse povo é muito forte, é muito poderoso, há uma proteção que envolve esse povo, que nada transpõe essa barreira, nada transpõe esses muros, nada pode ofender esse povo, porque no reino espiritual há uma proteção gigantesca. E o rei não se conforma. E diz assim: mas vamos tentar mais uma vez. E ele tenta pela terceira vez. E ele tenta fazer de tudo para desestruturar o povo de Deus. Ele tenta fazer de tudo para destruir o povo de Deus, mas nenhuma hora ele teve sucesso. E na terceira vez, sem sucesso, sem êxito, ele volta ao rei, já decepcionado, porque ele confiava no feitiço dele. Ele era um feiticeiro renomado. E quando ele chega lá, ele realmente não deu certo. Eu não sei o que acontece, esse povo é invencível, esse Deus é imbatível. E ele sai, e o rei diz assim: então quer dizer que você vai perder esse dinheiro, essa proposta que eu tenho para você? Aí ele vai para casa pensando na proposta, e ele não consegue dormir à noite. Ele recebeu um insight das trevas de elaborar um plano. E ele volta ao rei e diz assim: rei, eu tenho uma ideia. É o seguinte: esse Deus que ninguém revoga o que ele fala, que ninguém quebra a palavra dele, esse Deus que não é filho de homem para que minta, e nem homem para que mude seus projetos, e nada destrói o que ele falou, está falado.
e tem uma promessa com esse povo inquebrável, uma aliança inquebrável, a gente não vai conseguir nada. Mas nesse plano agora, a gente consegue. Nós vamos pegar as mulheres moabitas e nós vamos preparar essa cilada. As mulheres vão entregar os seus corpos para os homens. Não vão pedir nada em troca, a não ser que eles coloquem o Deus deles no segundo plano e venha adorar o nosso Deus. E foi assim que Balaque, o rei, disse: boa ideia, vamos tentar. Ele disse: porque se a gente tentar invadir com essa proteção, ninguém vai conseguir. Mas se esse povo quebrar a aliança que Deus fez com ele, se esse povo desobedecer ao Senhor, se esse povo colocar Deus em segundo plano, aí sim, essa muralha de proteção, ela desaba. E nós vamos poder fazer o que a gente quiser com eles. Então tá certo, vamos lá. Então as mulheres foram, prepararam o plano, as mulheres se ofereceram e disseram: a gente não quer dinheiro, a gente quer que você adore o nosso Deus. E a Bíblia está falando aqui que os homens caíram na cilada de Balaão. E sabe o que aconteceu? Ipsiliter do que Balaão falou. Quando os homens colocaram Deus em segundo plano e foram adorar um outro ídolo, a parede de proteção que estava em volta deles saiu e eles entraram. Só que nessa hora também foi atraída uma praga sobre aquele povo. Já tinha morrido 24 mil habitantes. E com essa mortandade, essa chacina, o povo ficou mais fraco e temeroso. O povo estava frágil, mas Moisés estava na torre. E Deus chama Moisés e diz: Moisés, você quer cessar a praga? Você quer afastar os invasores para bem distante? Moisés: sim, Senhor, o que é que eu faço? E o Senhor disse para ele: limpa o território, chama o povo, destrói o mal, tira os ídolos e faz com que as pessoas se arrependam e volte para mim. Porque na hora que as pessoas se arrependeram e voltaram para o Senhor, Moisés fez igual o que o Senhor mandou, e na hora que as pessoas se arrependeram e voltaram para Deus, se conectaram novamente com o Senhor, se alinharam novamente com as ordenanças do Senhor, a praga cessou. E os inimigos não puderam mais entrar, porque o muro de proteção se ergueu novamente. Porque essa aliança de Deus com o homem é um muro de fogo. Lá em Zacarias, no capítulo 2, verso 5, Deus diz assim: eu mesma sou um muro de fogo em sua volta e em volta da sua terra. Então, queridos, nós somos propriedade exclusiva do Senhor. Há um muro de volta, há um muro de fogo em nossa volta e em volta da nossa terra. Nada poderá fazer praga, feitiço, encantamento, atingir e transpor essa muralha, a menos que nós venhamos trocar e deixar Deus em segundo plano e adorar um outro ídolo. E nesse momento, eu convido a você, se você está com medo de praga ou de invasores, não tenha. A Bíblia, se alinhe com o Senhor, se conecte com essa palavra, porque há um muro de proteção. Venha para dentro desse muro, se conecte nele, para você desfrutar com equilíbrio e paz esse momento que nós estamos atravessando. Amém?